Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 31 de outubro de 2014, é uma sexta-feira. O verbete é de número 3.192, ele tem 5 páginas, 48 elogias e 11 máximos. O tema é travão no voluntariado. Foi elaborado segundo a especialidade alta sediologia. Quem redigiu o verbete é a veterana, né? Verbetógrafa veterana Jacinta Santos. Jacinta Santos, ela é graduada em Geografia, especialista em Educação, mestre e doutora em Geografia Humana, brasileira, natural de Valparaíso, São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 2004, docente em Conscienciologia desde 2010 e tenepsista desde 2005. O travão no voluntariado é a condição de imaturidade da consciência, homem ou mulher, com vínculo consciencial em instituição conscienciocêntrica, que a gente chama de IC, ao apresentar relutância e ou negação em realizar autoenfrentamentos e reciclagens necessárias à qualificação da proexis pessoal e grupal. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal do autotravamento, o holopensene pessoal intoxicado, o solilóquio patopensênico, a necessidade do holopensene pessoal egocida cosmoético. Na fatologia, o travão intelectual e emocional, o travão na formação docente, o fato, né, da não aceitação de heterocríticas, a ausência de autocríticas, o pouco empenho na realização de reciclagens, a condição de estagnação no voluntariado. A autopesquisa incipiente, a falta de sistematização da rotina de trabalho, as autocorrupções veladas, os questionamentos irrelevantes, a fuga às responsabilidades, a manutenção do comodismo, a assunção do papel de mini-peça no mecanismo assistencial da IC. Na fatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, o parapsiquismo pessoal ignorado, a ausência de lucidez nas projeções extracorpóreas, os acoplamentos energéticos patológicos, a insustentabilidade energética pessoal refletindo nos cursos com poucos alunos. Isso aqui é bravo mesmo. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo caracterologia, que sob a ótica da conviviologia, a verbetógrafa lista 14 condições passíveis de travar o desenvolvimento da consciência no voluntariado. Na remissiologia, nós vamos destacar autodesassedialidade, código pessoal de cosmoética, opção pelo autodesassédio, voluntariado propulsor e voluntário criativo. O travão no voluntariado é resultado das imaturidades da consciência, homem ou mulher, devido ao medo e às autocorrupções de não assumir responsabilidades e enfrentamentos evolutivos. Você, leitor ou leitora, identifica algum tipo de travão no próprio voluntariado? Em caso afirmativo, quais ações de autorreciclagem vem implantando? Bibliografia específica, a autora contribui com 3 fontes de referência. Agora a gente vai ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é composta por Marilene Haganin, que está aqui presente, a Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Pusilanimidade, autocorrupção, resfriamento, imaturidade, estagnação, comodismo, desmotivação, pusilanimidade, autovitimização, antiproexogenia, insustentabilidade, autodesorganização, interassistenciologia, energossomatologia, experimentologia,
Grupo Carmologia, Holomaturologia, Cosmoeticologia, Alta Sediologia e Intrafisicologia. Antes da gente passar propriamente para a tertúlia, eu queria fazer uma divulgação aqui, quero, né, porque eu vou fazer, que é bem importante para nós, é até um marco para a gente aqui, que é a imersão em conscienciometria. É um curso sem pré-requisito e vai ocorrer na semana que vem. E são 2 marcos, na verdade, que é o primeiro curso de imersão da conscienciometria, né, da Conscius, e também é a inauguração, é o evento inaugural do hotel que a gente está inaugurando aqui na Cognópolis, né, que é a uma quadra, que é vizinho aqui do CAEC, que é o Mabu Interludium Iguaçu Convention. Então, é uma satisfação bem grande, né, da gente convidar todos vocês para participarem aqui nesse curso, né, de imersão. O curso está bem estruturado aqui. Para quem não sabe o que é a conscienciometrologia, é o estudo das medidas conscienciológicas, né? Cada um vai fazer a sua medida, a sua própria medida. Então, ele começa na sexta-feira, à tarde, com o workshop do Confort, Trafor, Trafar e Trafal. O que significa isso? São atividades que cada um vai identificando em si os trafores, trafares e trafais. No sábado, tem um campo conscienciométrico. À tarde, tem o workshop Confort Holossomático, que é a análise dos veículos de manifestação da consciência, né, o soma, psicossoma, mental soma e energossoma. E à noite tem o workshop Homeostática pelo autodiagnóstico. No domingo, pela manhã, tem um campo conscienciométrico e à tarde o debate com os epicons. Os epicons são Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, não são irmãos, mas os 2 são Gonçalves, né? Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini. Então, estão todos convidados. As inscrições podem ser feitas na loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br. A sede da Conscius está no Discernimento e ele está funcionando de 14 horas às 20 horas. Ou informações pelo telefone 45, código de área 21021460. Tem também um e-mail para qualquer eventualidade, qualquer dificuldade. É conscius.org.br. Tá? Então, estão todos convidados. Bom, agora a pergunta clássica, sim, de praxe. O que te levou a fazer esse verbete com esse título? Pega o microfone. Esse verbete surgiu de uma conversa que eu tive com a professora Adriana Lopes, quando ela esteve em Campo Grande, dando um curso lá. E eu falei das dificuldades no voluntariado. E aí ela já sugeriu que a melhor forma de vencer as dificuldades era fazer um verbete sobre o assunto, né? Então, eu pensei no assunto, a ideia amadureceu e, quando eu vim defender o meu verbete aqui sobre autorreflexão conquistada, eu discuti esse verbete, até com você, né? Oi. Rosa. E aí a gente foi procurando o tema e encontramos o tema. Então, eu devo isso também a você, por ter encontrado esse tema. E o tema, realmente, estava muito de encontro aos problemas que a gente estava tendo lá em Campo Grande. Continua, né? Em todo lugar. Eu acho que em todo lugar, porque essa tarefa de voluntariado é uma tarefa bem complexa, né? Não é muito simples, não. Não é. Envolve vários interesses. Então, e foi pensando nisso, né? E até em ajudar também o nosso grupo lá, né? Que eu resolvi amadurecer a ideia e fazer o verbete. O verbete está muito bom, vamos discuti-lo agora. Então podemos, então, as primeiras perguntas dos teletertulianos?
A verbetógrafa, professora Jacinta, Pensenologia, página 27, primeira linha, como desbloquear o holopensene pessoal do autotravamento de origem paragenética multiexistencial. Olha, como desbloquear? Isso. Olha, a forma de desbloqueio sempre, eu considero que a pessoa ela tem que primeiro trabalhar com as suas energias. É uma forma de desbloqueio, né? Você tem que trabalhar com as energias. Mas, além de trabalhar com as energias, o problema sério são os pensenes. A pensenologia, você pode até desbloquear as energias, mas se os seus pensenes eles continuam a ser patológicos, vai ser difícil desbloquear. Porque aí não tem muita condição esse desbloqueio. Então, a pessoa ela tem que fazer esse desbloqueio energético, mas também pensênico, para que o processo realmente aconteça. Senão, fica difícil, né? Não tem muita condição de haver essa condição. Não tem. Há uma dificuldade aí, né? Com o cérebro, com o paracérebro, né? E com a pessoa mesmo, né? Isso é sério, né? Porque a pensenidade é a manifestação básica da consciência, né? Não tem como, né? E o problema mais sério é que as pessoas não dão muita importância à pensenidade. Então, elas ficam sempre num solilóquio, assim, bem pessoal, né? E isso mantém as energias negativas nos ambientes, né? O pensene é indissociável, né? O pen sem N, né? Você está pensando sozinha, mas está mandando energia para o cosmos. Exato, exato. Então, tá bom. Outra pergunta aqui, ó. Fatologia, página 27, primeira linha. Qual o principal travão na formação docente do voluntário DASE 6? Bom, eu não sei se tem o principal, mas que tem travão, tem, e muitos, né? Mas eu considero que um deles seja a pessoa não aceitar as heterocríticas e não fazer a sua autocrítica, né? Esse eu acho que talvez seja o principal, mas existem vários outros. O travão emocional que a pessoa tem, os seus problemas ali emocionais são muito sérios, né? Também. Então, esse eu acho que porque está tudo envolvido, né? Na realidade, é um conjunto. Mas eu acho que é o fundamental, porque é quando as pessoas se afastam, deixam de fazer mesmo. Às vezes, passa meses sem ela continuar o processo, né, de docência, depois ela retorna. E muitas vezes não retorna, né? Então, eu acho que não aceita mesmo. Às vezes, não faz autocrítica e não aceita a heterocrítica. Em Parafatologia, página 27, última linha. Poderia falar sobre a insustentabilidade energética pessoal, refletindo nos cursos com poucos alunos? Essa insustentabilidade, olha, no geral acontece quando o próprio centro educacional, as pessoas estão ali voluntariando, mas elas não estão fazendo o seu trabalho as suas reciclagens, às vezes nem trabalhando com as energias. Isso dá aquela insustentabilidade que é quase visível, quase palpável, sabe? Porque, por mais que você trabalhe, ligue para as pessoas, faça panfletagem, e não surge o aluno, não vem o aluno, sabe? Então, isso até desespera. Por que, né, isso acontece? Dá um desespero. Mas tinha que, né? Mas acontece que não há uma sincronicidade. Então, o processo ele não acontece. E outra coisa, como as pessoas fogem, eu vejo isso sempre, de entrar em contato com o aluno, né?
São poucas pessoas que gostam de fazer ligação, de chamar o aluno para vir, sabe? E é difícil você encontrar as pessoas que ficam ali fazendo esse trabalho. Eu sei porque eu faço esse trabalho há muito tempo. E esse trabalho, ele é muito importante para o centro educacional, muito importante para todos, né? E ele tem que ser feito. E as pessoas não sabem que esse trabalho, ele traz muito prazer, ele te traz o amparo, você tem amparo de função, você, quando está fazendo esse trabalho, você sente o amparo de função, e você sente prazer, porque você está fazendo também, ao mesmo tempo, você está fazendo assistência. As pessoas que estão recebendo a sua ligação, muitas vezes ela recebe aquilo com muito prazer, às vezes ela está com dificuldade, fala para você, entende? E você consegue fazer assistência ali de uma forma até muito simples, né? Isso é gratificante, é importante, né? A pessoa é autoevolutivo, né? Tem tantos fatores positivos, e isso ainda não é considerado importante, é considerado uma coisa chata, sem graça, né? Difícil de fazer, e não deveria. Como é que vocês fazem a divulgação lá em Campo Grande? É só por TMK, por telefone? Vocês colocam cartaz em ônibus, não, lojas? Muitas vezes coloca cartazes, sim. Em ônibus tem conseguido? Não, em ônibus até que não, mas em universidade, em pontos principais, às vezes as pessoas levam, tem sim. Nós temos uma agenda agenda até importante lá, bem feitinha, sabe? Que é distribuída também. Agora a gente está fazendo o trabalho na universidade, né? Então a gente faz mesmo um trabalho. Mas esse trabalho, ele é um trabalho que você tem que fazer todos os dias no voluntariado, entende? Isso não é feito. Isso é uma conquista ainda para ser feita, sabe? Mas aqui eu acho que o mais sério aqui, essa insustentabilidade energética aqui, é que essa insustentabilidade energética vai mexer com aquilo que você falou, com a pensenidade da pessoa, né? Com certeza. E com foco muito fácil de assédio, de heterassédio. Muito. E aí você não consegue realmente entrar em contato com o outro e você não se torna um atrator do outro. Exato, e não traz o aluno, né? Que a minha maior dificuldade sempre foi essa questão, como trazer o aluno para os cursos, né? Como fazer isso? Aonde está o erro que a gente não consegue? Muitas vezes, tem cursos que é ótimo, não tem muito problema. Você faz o curso numa boa, mas aí você trabalha mais com voluntário. Então, é fácil, entende? Porque aí você pega a maioria voluntária. Agora, o problema não é quando trazer o voluntário, tem que trazer o aluno novo, né? Novo, de fora, né? Mas tem que ter paciência, sabe? Porque, Jacinta, a gente não vai conseguir massificar com Conscienciologia não é mesmo para massificar. Não então, tem que dar o tempo mesmo. E às vezes É que, Rosa, é que a gente está tempo demais, né? Pois é, esse é um problema. Esse é um problema. É um problema. A gente, nessa fase agora de preparar a nossa dessoma, preparar a nossa a liderança interassistencial, a gente tem que começar a fazer isso aqui agora, treinar a fazer isso agora, né? Exatamente, tem que ser agora, né? E fazer a coisa acontecer. Não pode perder tempo. Conversa com seus voluntários lá sobre isso, sobre a oportunidade de preparar para a liderança interassistencial. Isso já é. Aliás, já é uma... É a preparação já. Nós fazemos... A liderança é depois que você vai fazer a segunda dessoma, né? Mas já prepara desde agora. É verdade. A articulação, a argumentação. Exato. Porque é nessa conversa que realmente que você tem com as pessoas de fora que você chega nessa questão de liderança, né? Eu considero isso importante. E para quem achar que é difícil, fala assim, olha, a liderança interassistencial, o diálogo vai ser mais difícil ainda. Vamos treinar aqui. Mais difícil, também acho. Viu? Não é? Mas, assim, é difícil, mas, ao mesmo tempo, é muito... você sente, às vezes, que você é tão gratificante para você, sabe? Muitas vezes, as pessoas não percebem que é gratificante, mas sim, você sente prazer.
Você desliga o telefone ali, você, puxa, que bom, falei com aquela pessoa, que bom, olha, foi um momento, sabe, você sente aquilo... Gratificada, né? Nossa, é muito gratificante. Né? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Voluntariologia, página 28, segunda linha. Como funciona na prática o voluntário ausente? É aquele que é voluntário só na denominação e não na função? Você colocou voluntário ausente. O que significa isso? É que realmente esse voluntário ausente, ele está ausente mesmo. Que muitos voluntários são voluntários, mas no papel. Ele não comparece. Então, ele não assume responsabilidade, ele não está presente nas reuniões, ele não está presente para participar dos eventos. Então, ele é ausente mesmo. Agora, também existe aquele voluntário que está ali, mesmo vindo, às vezes, ele também não participa muito, mas só o fato dele ter um esforço de vir já é alguma coisa. Agora, o ausente não, aquele que não vem, ele não vem mesmo, ele realmente se inscreveu ali, fez tudo para ser voluntário, mas não participa. Então, não tem muito sentido, é para fazer número mais, né? Ele não tem sustentabilidade. Né? A pergunta é voluntário? Na realidade ele porque ele fez todo um processo, né? E ele quis ser voluntário, na realidade ele quis, só que ele não teve sustentabilidade para aguentar ali o processo. Então ele começa a ter travões, né? E aí ele começa a desaparecer, ele não vem nas reuniões, mas ele ainda é voluntário. É o caso da gente tentar procurar ver o que está acontecendo. Não, isso até tem, né? A Conscienciologia faz isso. Faz isso, né? Faz. Eu acho que ele quer fazer uma pergunta, não quer? Jacinta? Pois não. Tá ligado? Tá ligado? Vai pegar agora. Tá ligado. Jacinta, a gente eu percebo que muitos voluntários chegam com aquela vontade de contribuir, de trabalhar, e de repente ele, mais com travão, eles deixam o voluntariado. Eu pergunto para você, se você refletiu sobre essa questão, se tem a ver com vontade débil, se questão de disciplina pessoal, se é recém que ele realmente exacerba ali, ele se amedronta e não quer fazer, ou se é aquela postura que ele ainda quer continuar a ser assistido e ele vê que o voluntariado dentro da Conscienciologia é para ele mudar de patamar, né? Ele sair daquela questão de assistido e ir para o assistente, né? Você chegou a refletir sobre isso? Nós temos até algum caso em Campo Grande, eu penso que Brasil afora ocorre também essa questão. Não, eu cheguei a refletir, sim. Esse é um caso que acontece muito. Né? Esse problema não é um problema só, cada pessoa é uma pessoa, é um caso único. Né? Então, a gente não pode dizer que generalizar. Mas eu acho que uma das questões que ocorre ali de imediato é que a pessoa se trava. Né? Eu acho que uma das questões, ela identifica os processos dela que ela tem que reciclar, né? Os trafares, e ela trava, ela não quer reciclar, entende? E aí, ou ela tem resistência e tal. Eu acho que esse é uma das questões, mas não é só isso que eu vejo. A pessoa entra também em atrito, por exemplo, ela queria que o processo ocorresse da forma que ela pensa. Aí não acontece, aí ela começa a criticar, entende? Aí ela se decepciona, aí ela se afasta. Então, teve casos assim, da pessoa se decepcionar e se afastar, entende? Mas ainda tem outras questões também. A pessoa, ela recebe uma autocrítica, uma heterocrítica e não faz a sua autocrítica, e aí ela também entra em conflito, não recicla e também se afasta. Então, não é um fator, sabe, Carlos? São muitos fatores. Eu acho que cada caso é um caso. Uma outra questão que decorrente dessa,
Você acha, porque quando o voluntário chega, ele começa a se inteirar dos trabalhos do centro educacional e depois a gente começa já a falar em docência, né? Porque a Conscienciologia toda é um processo de esclarecimento, né? De você se qualificar para você trazer essas informações para o público em geral. A minha pergunta é se essas colocações, né, se amedronta aquela pessoa, principalmente aquela que não pensa em docência, ou a docência é um travão para ela? Olha, aquele que não pensa em docência é um travão, sim, porque nós temos voluntário lá que nunca quis fazer a docência, né? Você sabe que não quis enfrentar a docência. Mas tem aqueles que não imaginam o processo da docência. E aí começa a docência e se decepciona, né? E aí para. Esse também. E tem aquele que não gosta do processo, tudo, tem facilidade, mas está bloqueado. Ele bloqueia por causa da questão da heterocrítica, né? Ele não faz autocrítica, então ele bloqueia. Esse eu acho que tem mais condições de continuar, né? Mas são vários casos aí, né? Não é um caso isolado, não é só um caso. Eu acho que são várias questões. Agora uma pergunta mais pessoal para você. Se você identificou, quando você fez o verbete, algum travão que você ainda tem? Só identifiquei, muitos travões. Nossa, eu tive travão na docência, eu não fazia autocrítica, eu não aceitava a heterocrítica. Isso serve muito para mim. Para mim foi excelente fazer isso, porque muitas coisas aqui eu me identifiquei. Muitas, pessoal, uma não. E ainda continuo. Se você não trabalhar com seus pensenes, nossa, não tem jeito. Você pensa, você chega no voluntariado, tem alguma coisa que você não gosta, você já pensa mal do seu colega, aquilo já manda energia negativa. Já tem uma irritaçãozinha qualquer já é assédiozinho, né? E aí isso vai refletir no quê? Naquilo que você vai fazer, no trabalho que você ia fazer. Então aí aquilo já não acontece da forma que ia acontecer, e daí vai, né? Então é muito sério esse processo, porque se a gente não tiver sustentabilidade energética, você cai rapidamente nesse processo. Entende? Eu tenho percebido muito que a pensenologia, junto com o trabalho energético, aí dá uma rigidez pensênica boa, mas sem isso é difícil. Né? E a questão da cosmoética também, né? Tem muita cosmoética. O professor Valdo, de vez em quando, ele cita um exemplo aqui de uma pessoa que foi fazer a docência e tinha problemas assim sérios, né, de cosmoética. E ele já previa que em determinado momento, era na época ainda do P1, P2, P3, P4, que quando chegasse a hora de falar de cosmoética, a pessoa não ficaria mais no instituto. E foi de fato, não ficou. E é muito sério, né? É muito sério. Você falar de coisas que... Esse processo de cosmoética, dá para perceber bem a questão, a pessoa que tem isso muito visível, mas e esse que não tem visível, né? Agora tem uma questão aí, eu não sei se você enxerga isso também, é que tem muita gente que vem fazer voluntariado numa ilusão de que aqui só vai encontrar mini serenões. E chega aqui, não tem mini serenões. Não tem. Tem de tudo. E aí não aguenta muito bem. Ele achava que ia ter só, né? E aí só maravilha, não tem. E aí naquele cotidiano de você olhar que tem pessoas até mais aparentemente ingênuas do que você, mas acima de você evolutivamente. E pessoas que estão mais assim até arrogantes do que você e que estão abaixo de você evolutivamente, isso é um nó para a gente gerenciar isso tudo internamente. Porque quando você fala em heterocrítica, não precisa de você chegar no pé do ouvido e falar, não. Só o exemplo da pessoa já dá para você comparar. Dá para comparar. Isso é muito difícil. Eu acho assim, eu considero o grupo mais difícil que eu participei na minha vida inteira foi da Conscienciologia. É um desafio, né? É um desafio. É o mais difícil, mas é o mais interessante também, é o mais produtivo evolutivamente. Com certeza. Então, olhar pode ser.
E aqui tem aquela competição sadia, que eu acho que é sadia, de todo mundo querer evoluir cada vez mais rápido. E então, tem muita competição também, né? Tem a competição, mas a competição negativa você pode até descartar. Mas a competição positiva, sadia, que é da evolução cada vez mais rápida, se você não acompanha aquilo incomoda você também. Incomoda. Entendeu? Porque então, você não vê como exemplarismo, né? É tipo uma heterocrítica velada. Velada, é verdade. Né? Então, o exemplo é uma heterocrítica velada. Então, é bem complexo mesmo, sabe? Eu não acho muito simples, não. Agora, é desafiador, assim, sem masoquismo nenhum, é maravilhoso. Então, eu acho que vale a pena enfrentar. Mas fácil, eu acho que não é, não. Não, fácil não é, porque o voluntariado é um laboratório, né? É isso que a gente não pode esquecer. Você é um laboratório para amadurecer, vai mostrar o seu amadurecimento e também o seu não amadurecimento ali, as suas escorregadas ali, os seus problemas, né? Mostra tudo, não tem como. Né? Fora o fato de você reencontrar aqui personas não gratas do passado. Né? Todas elas convergiram para cá. Então, você vai estar lidando com um monte de gente, uns que você matou, outros que foi morto por ela. Então, assim, mesmo sem você identificar, mas você sente as energias. Sente as energias e tem atrito. E é uma resposta que dá aqui, uma resposta que dá ali, você não aceita e tal. E tem aquela pessoa que também vem e ela quer... ela tem a personalidade de domínio, né? Então ela quer que faça as coisas do jeito dela. E ela, isso tem bastante, né? Pois mas aí o grupo tem que ter sustentabilidade para que a pessoa entenda que ela não está mais no império dela, né? Mas às vezes a realeza dela agora não é aquela mais. Mas às vezes não é só com um grupo, às vezes é isoladamente que isso acontece. E aí é o seu embate, né, entre os voluntários. Esse também é muito complicado, esse embate que você tem. Mas não é maravilhoso você ver que a pessoa vai cair na real, que aquela postura imperial dela... Não, é muito bom. E se ela estivesse no outro grupo qualquer, ela jamais ia se tocar. Então, aí também atitude, né? vem o posicionamento, né? Aí eu considero que se a outra que está sendo reprimida, ela se posiciona, olha, é muito positivo, viu? Porque aí o crescimento é para ambos, né? A sorte e sorte não digo sorte, mas assim, o que a gente tem que botar na cabeça da gente é que cedo ou tarde a gente vai chegar lá, vai virar serenão. É melhor enfrentar tudo agora e virar serenão mais rápido, né? Sim, com certeza, então, vale a pena enfrentar tudo isso, vale a pena ser vale a pena esse laboratório, com certeza, viu? As pessoas, quando estão entusiasmadas para fazer o voluntariado, elas chegam lá e... como é que eu faço para entrar aí? Como é que eu faço para ser voluntário? Esse mês passado mesmo teve um que falou isso. Eu quero ser voluntário. O que eu faço, né? A primeira coisa que você vai fazer é fazer o curso, né? Fazer curso para entrar aqui. Mas ele já queria ser voluntário, assim, de cara. Ótimo, né? Muito bom. Porque as pessoas não têm noção nenhuma, né? Que o voluntariado é esse laboratório que você trabalha com a multidimensionalidade, né? Você está ali no embate evolutivo, né? Isso demora para cair a ficha. Eu sei porque eu não tinha essa noção. Eu também, a gente está aprendendo também, né? Ser mini peça do Max Mecanismo não é uma coisa fácil. Não é. Não é. Você fazer um trabalho, não aparecer por aquele trabalho que você, né? Que queria que todo mundo te visse, é complicado. E o trabalho com ego, então? O ego. Pois eu estou falando do ego agora que eu estou falando, né? Então você tem que fazer a coisa quieta, silenciosa e fazer. Independente se vai ser reconhecido ou não, você é uma mini peça. É uma mini peça, então, mas até você chegar a entender que seu egão, né, está muito grande e que você só pensa em você, isso demora. Demora muito. A gente chega lá. Um pouco mais que eu estava analisando é assim... Eu sou voluntária há 23 anos, né? O meu início de voluntariado, houve uma pessoa que chegou, apresentou, então, assim, acolheu, orientou e encaminhou, vamos dizer assim. E isso foi muito importante para a minha manutenção do voluntariado. Então, depois disso, houve muitas tempestades, né? Mas a gente conseguiu segurar.
E eu estava pensando muito assim na questão nossa de voluntário já veterano, quando recebe muitas vezes aquele voluntário que precisa de receber assistência primeiro para depois ele ter sustentabilidade, né? Como é que você vê esse papel? Considerando também até que tem uma diferença de gerações já, que pensa diferente, que os valores são diferentes dos nossos. Olha, eu acho que essa parte é muito séria mesmo. Até a gente modificou lá em Campo Grande, houve uma modificação nesse tipo de trabalho, porque os voluntários chegavam e ficavam muito perdidos, sem orientação. E muitos iam embora também, né? Por causa disso. E agora já tem essa orientação, está bem, já está, pelo menos melhorou muito, né? E é preciso ter muito cuidado, sim, nessa fase. Por quê? Porque a pessoa, ela quer fazer muita coisa, ela tem muita vontade, né? E ela, às vezes, é tolhida, né? Ela é tolhida porque muitas coisas que ela quer fazer não dá, não tem condições, não é ainda o momento. Até ela entender isso, demora, né? Então, precisa ter orientação constante e ela precisa, sim, eu acho que ela precisa ter uma atividade, que ela já faça, entende? Desde o início, que ela participe de reuniões, em equipes, que ela faça esse trabalho em equipe primeiro, né? Primeiro não, sempre ela vai ter que trabalhar, né? E que ela tenha a orientação das pessoas, dos voluntários mais antigos ali, porque eles têm condições de dar esse suporte que ela precisa inicialmente, entende? Eu acho que isso tem dado certo. Aquelas pessoas que começaram a trabalhar, a fazer já as atividades ali junto com os voluntários mais antigos, elas continuaram e estão bem hoje, entende? Elas conseguiram se sair bem. Aquelas que ficaram isoladas, não participaram assim de um trabalho contínuo com os voluntários, a tendência dela é desagregar, é sair, entende? Eu ouvi muito assim de colegas mais experientes, né, que a IC precisa do holochakra, né? Então, a pessoa tem que estar lá, ela tem que ter uma atividade já definida, claro, que tenha um horário, que ela se fixe no voluntário. Que às vezes cai no papel do voluntário ausente, que você colocou, né? Cai porque ninguém não cobra dele, mas ele não se acha ali, ele não tem uma atividade, e é isso que se reclamava muito, que não tinha uma atividade específica para ele. Ele via tudo, mas não tinha, então ele ficava conversando, ele fazia uma atividadezinha aqui, outra ali, mas não era uma atividade efetiva, e precisa ter, né? Essa atividade específica que a pessoa faça, que ela tenha orientação, que ela possa apresentar aquilo, que ela possa dar alguma solução daquilo que ela está fazendo. Apresentar, fazer, né, fazer alguma tem que dar algum resultado. Por quê? Porque ela precisa também produzir. E essa história de falar que você tem que produzir, mas sem a pessoa saber o que produzir, também não dá. Ela tem que estar entendendo o processo, como é que está acontecendo, para ela chegar nesse processo de produção. Né? A produzir, por exemplo, primeiro ela vai apresentar no seminário, né, um artigo. Então, para ela chegar no artigo, ela tem que estar tendo experiência, porque é da experiência, da vivência dela ali, que ela vai apresentar o artigo. Né? E é pelo menos assim que eu cheguei no artigo, foi isso, né? Você quer contar? Nesta pergunta que ela fez, na página 28, em Paradoxologia, o paradoxo de quanto mais doadora com sim, mais receptora se torna. Mais doadora com sim, mais receptora se torna. Mas o que você está questionando? Não. Ela quer a explicação do paradoxo. Complementar em cima disso, que às vezes a pessoa não tem noção do quanto mais você fizer, vai ser melhor para si mesmo. Porque quanto mais você doar, mais você vai receber. Sim. Essa é a máxima. Que as pessoas não têm ideia disso. Ela acha que ela só está fazendo para o outro. Mas que, na verdade, às vezes, o que ela está fazendo para o outro, muito
muitas das vezes traz resposta para ela mesma e retorno para ela mesma. Com certeza. E essa, por exemplo... falo isso com experiência. Na docência, você está dando aula, a primeira pessoa a ser beneficiada é o professor. A gente sabe disso, Sim, né? sim. Agora, em qualquer trabalho, no voluntariado também, o fato de você voluntariar e fazer um trabalho sério, coerente, né? Com o seu processo energético equilibrado, né? Tudo isso é um retorno formidável que a pessoa tem, né? Isso, é verdade. Então, O paradoxo é que quando Tem você mais uma está... outra questão o também que eu paradoxo, quero onde que está o paradoxo? Você vai dar alguma coisa, pelo senso da gente material, parece que você vai ficar sem aquilo. não... E pelo paradigma consciencial, você sabe que vem pela causa e efeito, vem alguma coisa a seu favor. Então, esse é que é o sempre, paradoxo. né? Sim. Agora, uma outra questão é um pouquinho diferente. Na página 28 mesmo, no parágrafo colegiologia, gostaria que você falasse a respeito do colégio invisível da voluntariologia. Olha, eu considero que... Eu não conheço esse colégio invisível, mas eu acho que esse colégio invisível ele é extremamente importante. Porque é partindo desse colégio invisível que há uma sustentabilidade de todos os nossos CEAs, né? Que dá esse processo. Eu acho que ele tem uma importância fundamental para o voluntário, né? Tem até Sim, uma correto. pré-IC agora. Mas muitas pessoas às vezes não têm noção de quando está fazendo voluntariado, que às vezes ela não está ali sozinha, ela tem um amparo extrafísico para isso também. Com certeza, né? Ok, muito agradecida. Vamos passar aqui para algumas perguntas, que a gente tem uma série de perguntas aqui, depois a gente passa para você. Professora Jacinta, Fatologia, página 27, terceira linha. Gostaria que exemplificasse o solilóquio autoassediador. O solilóquio autoassediador. Olha, esse solilóquio autoassediador, eu sei porque eu já passei muito por ele e tem que me cuidar, porque senão eu estou realmente repetindo, né? A gente repete o processo. E ele acontece muito no centro educacional, né? E em todos os lugares, né? Mas lá é porque a pessoa está fazendo um trabalho e às vezes ela desgosta de algum processo, ela tem alguma coisa que tornou negativo para ela ou qualquer coisa, ela cai nesse processo de solilóquio aqui e ela remoe aquilo e fica naquele processo. E essa energia negativa que ela está emitindo, né, por esse solilóquio, reflete em todo o centro educacional, sem dúvida nenhuma. É que o assediador gosta muito da coisa oculta, porque ele vai minando. Exato. Né? E aí sem que ninguém perceba, vai minando. Quando você se dá conta, aquilo já está no volume que você às vezes não reverte aquilo sozinho. Aí até precisa de procurar uma ajuda externa. Exatamente. Então as coisas claras, tudo claro é mais tranquilo, né? E isso acontece porque os conflitos que aparecem, eu acredito que o fruto seja do solilóquio. Começa pelo solilóquio, depois a coisa aumenta, né? Porque o assédio aumenta, né? Vai virando uma bola de neve, né? E é interessante que atinge outras pessoas, né? Às vezes, muitas pessoas entram no processo de assédio ali. Não é só uma. Às vezes, o assédio que aquela pessoa está, ela passa para 2, 3 pessoas ali naquele grupo. Eu tenho uma técnica que eu aplico de vez em quando começa a acontecer isso comigo, que às vezes não dá para você chegar para a pessoa e falar nada, não. Mas às vezes eu me aproximo da pessoa, procuro arranjar um jeito de aproximar da pessoa, conversar sobre qualquer outro assunto, a tal ponto de eu mesmo verificar o quanto é que eu estou devaneando e quanto é que eu... Assim, para limpar um pouco o que eu estou pensando sobre o que aconteceu. Porque às vezes o fato é um fato A e você está ruminando como se aquilo tivesse acontecido um B. E aí nessa aproximação com a pessoa, não precisa nem de chegar para ela, olha, aconteceu isso, não precisa de ficar... Às vezes, não, o ideal é abrir o jogo mesmo, mas às vezes nem precisa de abrir o jogo. Às vezes é só você clarear para você
Afinal de contas, que fato que aconteceu de verdade ali, né? Porque aí você pensa também, repensa sobre o que você, né? Você e ajuda repensa. ele. Isso realmente é muito bom. Agora, o problema é que, às vezes, não há uma pessoa para fazer isso. Então, às vezes, o grupo entra nesse processo. Ou, às vezes, não, né? Já me aconteceu, eu estava realmente com esse solilóquio, tive uma chamada de atenção, assim, bem séria, e aí eu me toquei. Voltou à tona. Voltei à tona. Aí, realmente, eu falei, nossa, foi merecido. Foi uma TARES que fizeram para mim, sabe? Não, isso é bom também. Para a fotologia, página 27, terceira linha, poderia falar sobre os acoplamentos energéticos patológicos? Os acoplamentos patológicos, olha, eles existem assim aos montes, viu? Não, infelizmente, acontece muito esses acoplamentos. Por quê? Porque a pessoa já chega, às vezes, para voluntariar e já acoplada com assediador. E, às vezes, ela já leva para o centro educacional e, às vezes, não trabalha as energias ali, já chega com aquilo ali e não há tempo, ela já está acoplada e isso atrapalha, porque se ela chegasse e já trabalhasse as energias, isso melhoraria. Ela trabalha a energia, faz desassim e melhora o processo. Mas, às vezes, isso não acontece. E aí, a questão deflagra ali, né? Às vezes, ela, com as energias dela, com o assediador, ela, às vezes, assedia as outras pessoas que estão ali. Infelizmente, acontece esses acoplamentos. E, às vezes, acoplamentos também que acontecem, às vezes, dando aula. Você tem que estar muito ligado, porque, às vezes, você, como docente, também acopla, né? E não está, assim, muito... pensenicamente equilibrada e capta isso. Há N formas de acoplar, né? Há N formas. Então, tem que estar muito atento para esse processo. E o centro educacional tem que ser um local mais equilibrado com as nossas energias. Nossos pensamentos precisam estar mais equilibrados lá. E a gente tem que usar para isso o bom humor, tem que usar os pensamentos equilibrados, né? Rígidos. Isso é algo que é um laboratório mesmo, né? Efeitologia, página 28, primeira linha. Poderia falar, se possível, com exemplo, a respeito de o efeito da capacidade de desdramatização? Efeito da capacidade de desdramatização. Olha, tá. É que muitas vezes as pessoas... elas dramatizam coisas que não precisam ser dramatizadas. Então, acontece, às vezes, um problema, às vezes um problema qualquer no trabalho ali, e a pessoa dramatiza, porque ela já está, na realidade, ela já veio acoplada com o assediador, né? Então, ela faz um drama, às vezes, que não precisa daquele drama para resolver aquele problema, entende? Mas a pessoa dramatiza, fala, então você tem que ter muito cuidado com ela para tentar fazer com que ela entenda o processo que ela está desenvolvendo, que não tem nada daquilo, e isso tem que ser devagar. E muitas vezes a gente atropela, não consegue fazer isso da forma mais acertada. Então a pessoa fica mais... dramatiza mais ainda e fica mais assediada. Então, é um problema que sempre surge e a gente não aprende muito a trabalhar com ele, sabe? Isso acontece sempre, assim, eu vejo acontecer, né? Então, não é positivo para o centro educacional, não é positivo para ninguém, né? Nem para a pessoa que fica depois pensando naquilo, remoendo aquilo, não precisava acontecer, né? Isso já aconteceu comigo, eu também me considero uma pessoa que teve esse problema, né? Principalmente no meu início de voluntariado. Nossa, era uma dramatização, às vezes, porque não acontecia tal coisa, ou não acontecia da forma que eu queria, né? Então, você não pode, né? Não tem que... Você já tem que estar... tem que ter noção já. O discernimento é fundamental. E a gente não usa, às vezes, né? Em neossinapsologia, página 28, primeira linha, poderia discorrer
sobre as neossinapses aceleradoras do desenvolvimento parapsíquico. As neossinapses aceleradoras. Eu acho que as neossinapses aceleradoras, elas vão surgir, elas vão ser aceleradas pelo seu equilíbrio, entende? O seu equilíbrio pensênico, né? O seu equilíbrio também no voluntariado, o seu equilíbrio com as energias, com o seu trabalho energético, entende? Então, é um conjunto de fatores que vai desenvolver essas neossinapses, que vai fazer com que elas aumente, com que você tenha resultados positivos aí. E não é só um fato, são vários fatores. Então, é a sua harmonização pensênica, né? E também energética. E também emocional. Tudo isso vai fazer esse processo. Tudo isso dentro do trabalho de assistência. Porque na hora que você vai fazer assistência equilibrado, como você está falando, o amparador, quando chegar, se ele achar, né, ele pode promover uma extrapolação parapsíquica, e aí você vai começando a desenvolver o parapsiquismo e as neossinapses. Né? É isso mesmo. É nesse processo aí que você tem extrapolação, né? Porque ficar equilibradinho lá no alto do morro sem ninguém encher a paciência é ótimo. O problema é você ficar equilibradinho, emocional, fazendo falando no meio do fazendo assistência. É difícil realmente, mas olha, acontece. Fazendo assistência. Eu acho que esse é um grande esforço, né, para o voluntário. O voluntário tem que fazer um maior esforço para que ele consiga chegar nesse ponto, né? Ele tem que, e precisa entender isso também, porque muitas vezes ele não entende esse processo. Em binomiologia, página 28, primeira linha, poderia ampliar o binômio automimeses necessárias, automimeses dispensáveis? A automimese necessária, olha, a automimese indispensável aí, eu acho que aquela automimese que você tem quando você tem os seus rompantes, né, que você demonstra os seus trafares muito grandes ali, que você repete os mesmos erros, os mesmos problemas. É desnecessária essa automimese, né? A gente tem que entender isso. Mas como é difícil você não repetir, né? Agora, repetir, por exemplo, seria você repetir o processo já equilibrado, esse processo já em que você faz o que nós acabamos de repetir aqui, né? Que há essa junção, né? Do trabalho harmônico, né? Com você mesmo, em que você é capaz de no atendimento assistencial, você está equilibrado, você ter discernimento, você ter equilíbrio, estofo energético e também as suas energias, a sua parte emocional está equilibrada. Isso aí é o que nós queremos, né? Isso aí tem que se repetir para sempre. Repetir, isso sim. Então, nós somos um conjunto aqui de automimeses necessárias e automimeses dispensáveis. A gente tem que saber o que é para dispensar logo, e a qualificação do que a gente precisa repetir, a gente vai ter que qualificar. Qualificar, com certeza. Então, a verbetógrafa poderia estender a frase enfática, página 30, o travão do voluntariado é resultado das imaturidades da consciência, homem ou mulher, devido ao medo e às autocorrupções de não assumir responsabilidades e enfrentamentos evolutivos. Aí ela complementa assim, a questão que vejo mais grave de um voluntário ao negligenciar uma pequena tarefa, colocar em segundo plano o cumprimento de uma tarefa bem maior, que é a própria proexis. E ao identificar o travão no voluntariado e corrigi-lo, eliminaríamos autocorrupções que travam também o completismo existencial. Ela foi fazendo um silogismo mas aqui. eu não entendi a pergunta. Ela quer que você comente a frase enfática e se esse pequeno
essa pequena falta de cumprimento numa tarefa vai recorrente, assim, vai aumentando o problema até chegar a não cumprimento da PROEX. Ao incompletismo. Certo. Não, eu acredito que possa sim levar, mas eu não acho que se você não completa uma tarefa, você tem sim chances de completá-la depois. Você tem chances de ir melhorando, de destravando. E esse processo, eu digo por mim mesma, né? De medos, de autocorrupções, a partir do momento que você tem consciência deles, que você identificou, olha, você pode sim melhorar isso, você pode acabar com esse processo. Você pode vencer tudo isso e não chegar a comprometer a sua PROEX, né? Isso daí, todos nós podemos, todos nós temos essa chance. Agora, claro que se a pessoa não tiver um alto esforço com ela mesma, em querer assumir isso e vencer esses travões, claro, ela vai comprometer automaticamente, né? Com os pequenos, a partir dos pequenos travões, ela vai chegar nos grandes até travar completamente. Que é isso que a humanidade atual, a maioria, está fazendo, né? Agora, o voluntário, ele tá tendo a chance de mudar essa realidade. Então, mesmo que ele trave duas, três vezes, tudo bem, mas ele vai aos poucos vencendo esse processo. Por isso ele é voluntário, né? Ele tem chances de vencer, sim. Vamos em frente, vamos lutar, vamos ter coragem, vamos fazer, né? Professora Jacinta, Estrangeirismologia, página 27, primeira linha, poderia comentar os registros pessoais no notebook. Ultimamente, tenho feito muitas anotações no meu laptop, só sobre possíveis temas verbetáveis já são 290. Nossa. E ele quer que você comente sobre o registro no notebook. Mas ele quer... Bom, o registro no notebook, pelo que entendo, a pessoa que faz essas anotações, é ótimo, que ela está fazendo um registro positivo para ela, pessoal para ela. Eu não vejo como negativo, eu vejo como positivo. É um registro que ele vai tendo, ele vai revendo, vai aparando as arestas ali, e vai chegar até ter uma produção, por que não? Né? Chegar a uma produção. O registro é para isso, para a pessoa ter ali registrado e aproveitar aquilo ali, rever, reler, e depois tirar algum proveito daquilo ali. Tire proveito, produza alguma coisa, né? Senão fica igual a síndrome do Amiel, né? Amiel é uma personalidade, e depois que ele dessomou, foram descobrir pilhas de diários que ele fazia, mas não fez nada. Se você for ler aquele diário, ele ficava anotando coisas que não tinham a menor importância. Então. E ficava escrevendo por escrever. Exato. Agora eu queria dar um recadinho, pegar um pouquinho do seu tempo aí, porque assim, ele falou que tem 290 temas verbetáveis. Então, eu queria dizer para ele que a gente tem aqui um procedimento que ele já deve começar a providenciar e mandar pelo menos 2 temas para aprovação. Então, eu não sei se ele sabe, mas como é que funciona aqui essa questão da verbetografia. Exato. Então, a pessoa que deseja fazer um verbete para participar da enciclopédia tem que enviar o tema para títulos@enciclosapiens.org e com uma definição. Tem que pegar lá o modelo e fazer a definição e mandar. Isso. Aí tem uma equipe específica para ver se aquele tema é inédito, se aquele tema tem interesse para a enciclopédia, né? Isso. Porque tem que ser algum tema de interesse para a enciclopédia, e depois de tudo isso feito, a responsável, a coordenadora, leva para o professor Valdo aprovar. Então, ainda o professor Valdo está aprovando os títulos. E depois você vai fazer o seu verbete e enviar para a equipe de revisão. Claro. Se você quiser, uma coisa que a gente sabe que tem tido bastante resultado positivo,
é que na hora que você tem o seu título aprovado, você pode fazer também parte do programa Verbetografia, que é o programa, é tipo um curso que a gente orienta as pessoas, ensina as pessoas a como preencher a chapa verbetográfica de uma maneira mais técnica. Então, aí tem esse caminho. Não adianta nada você ter 290 temas verbetáveis e não fazer nada. Exato. Daqui a pouco você vai estar fazendo parte lá do hall do avião. E a gente não quer isso, a gente quer você participando aqui. Ele é um tertuliano assíduo, teletertuliano assíduo. E não mandar é uma pena, porque como é que ele vai saber se é tema de verbete mesmo? Pois é. Então, ele tem que receber heterocríticas, né? Aí entra a coisa de você jogar para fora o que você tem dentro do seu laptop para receber as heterocríticas, para receber a correção lá do programa Verbetografia. E ele tem estrutura para fazer autocrítica, né? Tem que fazer estrutura para fazer isso aí. Então, está convidadíssimo. Se quiser participar do programa Verbetografia, em fevereiro, no final de fevereiro, já começa uma nova turma em AD. É só entrar em contato. Que bom. Outra pergunta dele. Fobiologia, página 29, primeira linha. Gostaria que comentasse a eliminação da autofobia. E aí ele faz um complemento aqui, ó. Tenho visto muita confusão neste quesito. Quando a pessoa faz autopesquisa fidedigna e gosta dela de maneira convicta, é considerada equivocadamente egoísta. Eu não sei como é que... pergunta. Vamos ver de novo. Autofobia, né? Fobia de si próprio, né? Fobia de fazer autopesquisa, não é isso? Então, ele falou o seguinte: tenho visto muita confusão entre a pessoa que faz autopesquisa fidedigna, então faz aquela pesquisa para ninguém colocar defeito, e gosta da maneira convicta, quer dizer, gosta daquela maneira convicta de achar que o que ele está fazendo está correto. Certo. Deve ser isso. E é considerada equivocadamente egoísta. Eu acho que entra naquele caso que você falou da autocrítica e heterocrítica, né? Exato, porque aí tem que ver até que ponto, né, a pessoa que analisou realmente fez uma heterocrítica consciente, claro, ou teve algum fator que ela desconsiderou, né? Essa convicção, assim, ele próprio, ele tem que ter convicção do que ele está fazendo. Se ele achou que está tudo certo e está coerente, né? Eu não estou querendo dizer que o que eu vou falar pega ele. Mas, por exemplo, se você analisar um homem-bomba, ele é convicto de que ele vai fazer aquilo em benefício pelo menos ao grupo étnico dele. Né? E mais, que ele vai lá para o paraíso, ainda vai ter várias virgens esperando ele lá. Então, nem toda convicção ela é válida. Não estou dizendo que é o teu caso, tá? Por favor. Mas, assim, estou querendo colocar uma polaridade extrema para você ver que tem um limite aí de tênue, né? Entre... Agora, egoísmo, acho que nunca é egoísta. Eu acho que egoísta pode ser egocentrismo, alguma coisa assim. Pode ser egocentrismo. Mas egoísmo, ser egoísta, ter egoísmo é uma outra... Aí uma outra vertente que eu acho que não cabe aqui, né? Por que a pessoa analisou dessa forma, né? Mas, enfim, olha, de novo aqui a gente convida você para vir fazer o Consim Cobaia. Porque aqui no Consim Cobaia, você traz a sua autopesquisa, que você considera fidedigna, convicta, e eu não estou dizendo que não seja, eu acho que pode ser mesmo, mas aí você vai ter tranquilidade, porque se você ainda está balançada assim, com a heterocrítica da pessoa que te acha egoísta, eu acho que é o melhor para você, e até para você ter argumentação, para contra-argumentar, né, com essa pessoa, o ideal é você fazer o Consim Cobaia. Que eu saiba, tem um curso de desdramatização do Consim Cobaia, eu acho que é alguma coisa assim. Conscienciograma sem drama, que é AD. Então, se você não puder fazer, o ideal seria você vir aqui, passar uma semana balneário energético aqui, ter contato com outras pessoas, fazer presencialmente o Consim Cobaia.
Se caso você não puder, pode também entrar em contato com a Conscius e fazer o conscienciograma sem drama. A Conscius, eu já dei aqui o endereço, mas eu vou te dar de novo, vou passar o e-mail novamente. É conscius@conscius.org.br. A verbetógrafa parafatologia, página 27, final da penúltima linha. Poderia ampliar a intrusão assediadora como travão no voluntariado? Certo. A indução assediadora? Intrusão assediadora é o assédio, né? Ah, tá. Intrusão o assediadora. assédio como travão no voluntariado. A intrusão assediadora é uma maneira muito bonita de falar assédio. Assédio, né? Na realidade é. Olha, a intrusão assediadora no voluntariado acontece o tempo, eu diria quase que o tempo todo. As pessoas trazem, às vezes, os assédios, ou então ficam assediadas, têm predisposição, os pensênios não estão equilibrados, né, no processo ali que ela está, no processo de trabalho, no voluntariado, isso acontece o tempo todo. Então, a intrusão, o que nós temos que identificar é essa intrusão e procurar sanar esse processo. Vamos fazer com que não haja intrusão, porque tem havido muito mais intrusão do que a pessoa está lá rígida, sem intrusão, né? Então, vamos acabar com esse processo e melhorar, né, os ambientes do voluntariado, vamos atuar positivamente, vamos equilibrar, vamos ter discernimento, né? Então, é o que a gente quer. Eu acho que ela está fazendo 2 anos daquele desafio da dispersidade em 3 anos, né? Ou já está fazendo mais do que isso? Acho que são 2 anos, né? 2 anos e meio, por aí. Então, teve um amparador aqui na mini tertúlia, com o professor Valdo, e pediu para ele passar essa mensagem para a gente, que a gente já tem condições de arregaçar as mangas e se transformar no desperto em 3 anos. Ah, sim. Já tem condição, a gente não está falando que é fácil. Tá? Então, a gente tem que arregaçar a manga. Então, essa coisa que você falou, né, de não ter mais intrusão assediadora, é só pegar para si esse desafio. Né? Esse desafio e colocar em prática, né? Mas olha, esse desafio, não precisa nem ser só esse desafio, gente. Você ter as suas energias equilibradas, manter as suas energias e os seus pensamentos equilibrados, né? E o equilíbrio emocional, você já está a caminho, né? Mas esse só é muita coisa, né, Jacinta? A hora que você tiver a pensanidade equilibrada, a energia equilibrada, você já está quase um desperto. Puxa, você sem nenhum parênteses patológico. Parênteses patológico é um verbete do professor Valdo, que eu acho ótimo. Né? É aquela hora que você está assim, super achando prima da serenona, e aí tem um alta sede, você vai lá no buraco e volta. Pronto, volta. Então, é um parêntese patológico. Você tem uma queda aí patológica. Então, quando a gente não tiver mais essa queda patológica, a gente já está lá, né? Está lá. Poxa, que beleza. Vamos trabalhar para isso. Jacinta, Crescendologia, página 28, segunda linha. Poderia expandir o crescendo evolutivo monovisão, cosmovisão, em relação ao tema do verbete? Monovisão e cosmovisão? Cosmovisão, olha, esse crescendo, monovisão e cosmovisão, é quase isso que você falou, né? Que a gente, quando entra no voluntariado, nós temos uma monovisão mesmo, de todo o processo da conscienciologia e projeciologia. Quer dizer, você não entende nada. Na realidade, você começa o processo bem, com essa monovisão bem incipiente mesmo, né? Você não sabe onde você está entrando na realidade, né? Agora, a cosmovisão, sim, eu acho que nós temos que chegar nesse processo de cosmovisão
quando nós equilibramos tudo isso, né? Entendemos todo esse processo. É o entendimento do que é esse laboratório, né? Do que é o voluntariado, como ele acontece, né? E aí você precisa entender a conscienciologia, a projeciologia, né? Se você não entende também, você não está estudando essas ciências, fica difícil compreender, porque você não juntou as coisas, né? Como que você vai compreender um laboratório tão complexo como esse, que você está trabalhando com a multidimensionalidade? Você é uma mini peça do max mecanismo, se você não estiver entendendo o que é conscienciologia, projeciologia. Esse estudo é fundamental. A gente podia resumir, sem parapsiquismo não tem cosmovisão, né? Exato. Porque aí vem o parapsiquismo, né? Porque aí você tem que trabalhar com a multidimensionalidade, multiexistencialidade. Exato. Vários multis, né? Vários multis. Então, mas é uma coisa importante, né? Que a gente, no voluntariado, ao mesmo tempo que você está fazendo o trabalho, você tem que estar entendendo e procurando estudar mesmo tudo, né? Sem o entendimento. Nossa, o que representa a conscienciologia, nossa, ele é tão... aquilo que a Malu falou aqui no verbete dela, né? Você compreender e você ser grato ao professor Valdo ter essa gratidão por essa ciência, nossa, é muita coisa, né? A gente ainda não entendeu isso, né? Outro dia ele falou que a gente vai entender muita coisa do que a gente está ouvindo aqui quando a gente fizer a segunda dessoma. Não é nem quando dessomar, gente, é quando fizer a segunda dessoma. Eu acho que sim. Então tá ótimo. A gente vai... Mas tem que trabalhar agora, não pode ficar esperando chegar lá, a segunda dessoma, porque a segunda dessoma a gente não espera, a gente trabalha para conseguir. Né? É verdade. Jacinto, aqui em cima. Vai lá. Lá atrás, aqui. Obrigada. Tudo bom? Pode olhar para cá. Sim, sobre a página 29, lá embaixo, em culturologia. Você trouxe duas culturas interessantes. A última delas, que é a cultura da postergação, e a anterior a ela, que é a cultura da alienação. Certo, aqui. Eu queria que você diferenciasse a última da penúltima, em relação à sua experiência aí. Certo, alienação e postergação? Isso. Certo. É que eu considero aqui que a cultura da alienação e postergação, elas estão muito ligadas, né, na realidade. A pessoa alienada, hoje na sociedade civil, a alienação, ela hoje, eu acho que faz parte de tudo, de toda essa sociedade. As distorções que existem, né, leva a pessoa a essa cultura da alienação. E a postergação, eu acho que tem ligação, por quê? Porque como você é alienado, você posterga muito, entende? Então, eu sei porque eu acho que eu passei muito por esse processo e ainda, claro que não me libertei desse processo, dessa cultura, de ficar sendo levado pela alienação e postergar coisas importantes, que muitas vezes até a própria cultura te impõe, e você não percebe aquele massacre da cultura em cima de você, e você está alienada e postergando coisas importantes. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu estou num processo de mudança, e esse processo de mudança, eu quero vir para cá, me mostrou claramente... Seja bem-vinda. Obrigada. Me mostrou claramente como eu fiquei tanto tempo para me desligar, para vir para cá, porque eu estava num processo de alienação e de postergação seríssimo, sabe? E eu demorei para chegar a entender isso, entende? Eu fui lentamente, em marcha lenta, mas eu consegui chegar, entende? E aí eu acho que essas duas culturas, elas existem e massacram as pessoas. Estão aqui presentes, bem através de mim. E deixa eu te perguntar, o que você acha que faz as pessoas postergarem? Porque você falou, muita gente
tem noção do que precisa fazer, mas acaba postergando. O que você acha que faz a pessoa empurrar? Assédio. A postergação, a princípio, é assédio. A pessoa tem trafares, né? E ela autocorrupção também. A autocorrupção dela também, os assédios, e aí é um conjunto, né? Mas eu percebo que existe esses processos unidos. Eu acho que não é isolado, certo? Não é a saída da zona de conforto também, que é difícil. Aí vai, né? A zona de conforto, né? E daí tem vários fatores aí, favorecendo, né? Então, favorecendo ou desfavorecendo, né? No caso da postergação. Favorecendo a postergação, desfavorecendo a evolução. Desfavorecendo porque é um problema para a pessoa, né? E eu também queria te perguntar na mesma página, lá em cima, em mitologia. Você trouxe o mito da perfeição. O mito da perfeição. Esse mito aqui, ele tem sim, e eu reconheço ele em algumas pessoas. Até gostaria muito de ajudar a pessoa que ela tem, sabe, ela poderia estar muito bem evolutivamente e não está por causa desse mito da perfeição. A pessoa fica elaborando, tem uma elucubração muito grande e não acaba nunca aquilo que está fazendo, entende? E é algo que às vezes poderia ela já ter apresentado, feito, sabe? E não faz. E você vê que a pessoa tem uma capacidade, né? Ela tem trafores importantíssimo, sabe? E ela não vence esse processo. Isso me dá uma agonia, porque a pessoa não vai com aquilo, entende? E eu sempre tive isso. Eu acho que você tem que enfrentar. Eu sempre enfrentei. Eu não fiquei na perfeição. Eu fui enfrentando. Até porque o mito é porque não existe essa perfeição, que a pessoa procura e não acha, né? Exato. Então, você vai enfrentando com aquilo que você tem, é o que você tem para hoje, né? É isso que eu acho. Você tem para hoje isso, enfrenta, faça, né? Não fica esperando. E a pessoa não fica esperando, e aperfeiçoa, e aperfeiçoa, e aperfeiçoa, e não chega a nada. Você acha que uma busca exacerbada pela perfeição poderia fazer a pessoa postergar? Com certeza. Aliás, ela posterga bastante, né? Porque ela nunca apresenta aquilo, nunca termina, né? Nunca chega ao final. Então ela posterga. Não seria a única causa, mas uma causa bem importante. Mas eu acho que ela posterga, sim. Pode ser. E aí uma última que eu queria te fazer, na página 28, Principiologia. O segundo princípio, eu não sei se você já falou, a gente conhece, mas eu queria que você falasse a sua prática a respeito, que é o princípio de não pensar mal de ninguém. Certo. Olha, esse princípio, eu via sempre o professor Valdo falar desse princípio, né? E difícil de colocar em prática, né? Nossa, é muito complicado. Mas eu tenho tentado colocar esse princípio em prática e coloquei ele aqui porque eu acho ele muito, muito importante. Como você fazer para não pensar mal do outro, né? É difícil, mas, olha, gente, é uma coisa que a gente tem que lutar muito para conseguir isso, né? Não é uma coisa simples, fácil. E falar é muito fácil, né? Agora, colocar em prática é difícil. Porque sempre você olha para o outro e tenta julgar ou trazer alguma forma sua, né? De colocar no outro. Enfim, tem N fatores aí, mas olha... Eu acho que o mais complexo porque esse princípio aqui, ele está mais sucinto, né? Ele está dizendo para não pensar, o princípio de não pensar mal de ninguém. Mas tem um outro princípio que é dual desse aqui, dual não, é complementar esse daqui, que é o princípio de não pensar mal de ninguém, mas princípio de pensar no mal do outro sem pensar mal do outro. Então, pensar no mal que a pessoa está fazendo, ou que ele está
né, Não seria reconhecer outra forma. Seria reconhecer as coisas boas, as coisas ruins do outro sem pensar mal dele. Sem pensar mal dele. Que é também complementar ao princípio da admiração e discordância. Esse eu acho mais sério. Esse você é mais sabe, sério. Rosa, com certeza. se você não traz isso, é bem importante que você trouxe. Se você não traz isso, a pessoa ela acaba incorrendo em não querer ver, né? A situação. Tem um erro ali. Alguma coisa mas que tem que ser analisada. É um limite tênue, sabe? De você, o que você está pensando? Está pensando mal do outro? Ou está pensando o que ele está fazendo? Sim. Ou se na hora que você está pensando no que ele está fazendo de ruim, que você pode ajudar, se aquilo não tem também um reflexo em você uma conotação negativo. Então você tem que sobreparar, você tem que estar acima das questões pessoais aí para você fazer essa análise. Senão você mistura uma coisa com a outra. Esse para mim é o princípio mais assim, dramático. Dramático, difícil, né? Mas eu acho que é possível. Mas tanto possível que a gente está tentando aí. Fazer, vamos tentar, vamos fazer, né? Vamos colocar em Uma coisa é você ver o outro para ajudar, outra coisa é você querer ver o outro e entrar em conflito. São duas energias completamente distintas, né? Exato, muito distinto. Jacinta, página 27, parafatologia. Comecinho aí da segunda linha. A dificuldade em trabalhar com as energias conscienciais. Eu gostaria que você falasse o que você refletiu a respeito disso. Dificuldade em trabalhar com as energias, olha, conscienciais. Essa é uma dificuldade constante, viu? Porque eu refleti muito sobre isso, eu faço isso todos os dias. Eu tento trabalhar com as minhas energias, mas não é só trabalhar, é chegar a fazer os 20 EVs todos os dias. Isso tem sido uma prática para mim. Eu tenho tentado fazer isso. E eu sinto o seguinte, quando eu trabalho equilibradamente com as minhas energias, e eu percebo a diferença, às vezes, de um EV para o outro, começa a fazer essa distinção, naquele dia eu me sinto muito bem, eu fico mais equilibrado o tempo todo, eu percebo que não tenho assédio, entende? Quer dizer, eu não posso dizer que não tenha total assédio, mas o assédio é bem inferior aos outros dias que eu não faço um trabalho mais sistemático. Então, eu acho que é fundamental o trabalho com as energias aqui, mas num trabalho sistemático, que a pessoa consiga mesmo ficar se auto-observando. Essa auto-observação que eu acho que é fundamental no processo. Sem auto-observação, você pode até fazer, né? E você pode até desassediar, mas você já complementa o trabalho maior quando você faz a auto-observação. Jace? Ok, Jace? Aqui em cima. Tudo bem? Parabéns pelo verbete. Em caracterologia, na página 30, a número 2, você coloca assim: anticosmoética, o voluntário estagnado comprometendo o crescimento da instituição. Você faz relação da estagnação do voluntário com a anticosmoética? Como é que você trabalhou isso? Olha, em alguns casos eu faço sim, com a anticosmoética, sim. Por quê? Porque o voluntário estagnado, ele fica estagnado, ele sabe que ele está estagnado e ele não faz nada para modificar aquilo. Então, ele está sendo anticosmoético. Porque ele não quer mudar, ele quer ficar ali, mas quer continuar voluntário. Mas aí é o fato em si que é anticosmoético ou é algum fator anticosmoético nesse voluntário? Seria algum fator anticosmoético no voluntário? Não, eu acho que é o fato em si, né, dele estar ali sendo anticosmoético. Porque ele não quer mudar, ele não faz nada para mudar, entende? Ele não faz nada. E mesmo com as pessoas conversando, falando, trazendo a realidade para essa pessoa, mas essa pessoa não quer mudar, ela está sendo anticosmoética com ela mesma. Eu considero, pelo menos, né? Não sei se eu estou respondendo para você. Não, ok, obrigada.
Professora Jacinta, paradoxologia é o mesmo paradoxo. Não, é. Página 28, gostaria que expandisse o paradoxo de quanto mais doadora consiga, mais receptora se torna. Você já respondeu. Se você quiser falar mais alguma coisa, fala, senão a gente passa para o seguinte. Olha, eu acho que já foi conversado. Isso já foi conversado, mas realmente isso é um princípio, né? Quanto mais você dá, mais você vai receber. Quanto mais você faz pelo outro, né, mais você vai ter devolutivo, né, para você mesmo. Você dá aula, você não está fazendo assistência só para o aluno, você está recebendo primeiro que o aluno, né? Então, isso em tudo que a gente faz, né, tem esse devolutivo. Tem que ter olhos para ver, né? Tem que ter olhos. 16, caracterologia, página 30, poderia comentar os itens 2, 8 e 13. O 2, eu vou ler cada um, você responde. Item 2, anticosmoética, o voluntário estagnado comprometendo o crescimento da instituição. Foi isso que ela perguntou, né? É. Passando então para o outro. 8, ego exacerbado, a preocupação apenas com si mesmo. Ah, sim. O ego exacerbado é aquela pessoa que ela está no voluntariado, mas ela tem um egão muito grande e os trabalhos, tudo que ela vai desenvolver, ela sempre demonstra mais o aspecto do ego dela. Tudo que ela desenvolve, a impressão que dá é que ela... É o ego dela que vem em primeiro lugar, entende? E isso fica assim bem patente, porque não tem disfarce. A pessoa tem um ego grande mesmo, ela apresenta aquele processo o tempo todo. Você percebe isso, né? Ela só gosta de voluntariar, onde vai dar ibope para isso? Olha, mais ou menos. Mas não é só isso, o posicionamento da pessoa. Ela tem aquele ego, assim, sabe? Que ela traz assim, bem claro, bem exposto, né? Então, ela não venceu ainda aquele processo do ego, sabe? Ela não percebeu ela não percebeu que aquele trabalho ali é um trabalho dela com ela mesma, mas também com todo o grupo, com a multidimensionalidade, que ela é uma mini peça, a preocupação dela ainda é no ego. Então, as disputas, né, costuma acontecer, né, a pessoa está sempre em disputa, ela sempre está vendo as coisas como se fosse disputar aquilo ali que ela tem que estar ganhando no processo, né? O outro item é o 13, pusilanimidade, a falta de coragem para o autoenfrentamento exigido no trabalho voluntário. Olha, isso daqui é sério. O autoenfrentamento no trabalho voluntário, ele acontece o tempo todo. E você precisa se posicionar e ter esse autoenfrentamento, né? Porque todo trabalho de assistência, você vai deparar com esse autoenfrentamento. Não tem como fugir disso. É fundamental, até porque para a sua evolução tem que acontecer. E o que muitas vezes não acontece é que o voluntário, quando chega, isso já também eu me considero nesse processo também, de não ter, às vezes, ter perdido a oportunidade evolutiva por não ter tido a coragem para fazer esse autoenfrentamento, num processo que precisava ter. E eu perdi esse processo, né? Então, são perdas que a gente tem, que a gente precisa estar consciente e perceber que você, em todos os trabalhos, você tem autoenfrentamento. Não tem jeito. E é preciso enfrentar. Né? É preciso estar lá, né? na linha de frente. Né? E é preciso liderança. Né? Você tem que ser líder. Infelizmente, você vai reconhecendo isso muito depois, que você precisa ser líder, você precisa estar lá na linha, né, de frente. Na verdade, é assumir a liderança, né? Porque líder, segundo a gente sabe, aqui todo mundo nem que seja da própria casa. Onde você estiver, né? Aí você enfrenta, né? Faz.
Faz a sua parte. Professora Jacinta, Fatologia, página 27, quarta linha de cima para baixo. Poderia comentar a postergação do trabalho prejudicando o grupo? Essa daí realmente, a postergação do trabalho que prejudica o grupo, olha, isso já aconteceu comigo e eu considero que até demorei para perceber que era uma postergação que eu estava prejudicando, mas eu também percebi isso depois, que muitos voluntários também postergavam e prejudicava muito o grupo, entende? Às vezes postergava por não levar avante determinadas responsabilidades, por deixar o trabalho para trás, por não assumir responsabilidades também, que eu acho que no meu caso foi mais não assumir responsabilidade que eu já poderia ter assumido. Então, são postergações sérias, né? A verbetógrafa, Fatologia, página 27, segunda linha. Poderia ampliar o pouco empenho na realização de reciclagens? Sim. Olha, reciclagem é um problema que a gente fala o tempo todo de reciclagem, mas faz muito pouco pela reciclagem. A reciclagem no voluntariado, você percebe que está acontecendo, por quê? Porque o voluntário cresce, ele desenvolve, a instituição tem outra energia, então aparece o trabalho, entende? E não é sempre que isso acontece, é pouco, né? Mas acontece. A gente percebe o crescimento de alguns voluntários e isso dá um ânimo, né? Toda a instituição fica com a energia positiva. E é fundamental isso, entende? Eu tenho uma pergunta. Ontem, na defesa do verbete, ontem foi o verbete prova de magística, professora Nara Oliveira. E ela utilizou uma frase que eu achei muito boa. Ela falou sobre a apropriação da realidade. Aí eu queria te perguntar sobre isso, que eu acho que tem uma relação ali na página 30, na tua listagem, lá embaixo o item 14, tergiversação, sobre o autoposicionamento. Isso me parece que tem uma relação direta com a apropriação da realidade. O que você acha? Eu acho que tem sim. Que a falta de autoposicionamento aqui tem toda a relação. Porque sem esse autoposicionamento, nós não caminhamos bem no voluntariado. Nós postergamos muito por falta de autoposicionamento. Inclusive, eu percebo isso, que em determinados cursos que você tinha que ter feito ter se autoposicionado, até para auxiliar o grupo, você não fez e atrapalhou o grupo por falta de coragem para fazer. Isso me aconteceu já. Faltou coragem, você se encolheu, aí você deixou passar. Então, o processo ali poderia ter caminhado para um lado, caminhou para outro, e houve a postergação aí, né? Tá. Você fala, porque no caso a pessoa se encolheu e não mencionou, né? Você falou do enfrentamento, da coragem para enfrentar. Faltou coragem, né? Então aí atrapalhou o grupo. Tá. Ok. E talvez acrescentar, talvez faça sentido, que essa estratégia de falta de autoposicionamento é algo que é bastante comum, não é? Na humanidade. E, às vezes, também é uma forma encapotada de faltar ao autoposicionamento, que é as pessoas arranjarem algo para estarem mais entusiasmadas, não é? Isso daí vem a mania, não é? Que é o contrário, no caso da bipolaridade, o contrário justamente da depressão, que também é uma forma de fuga. Na depressão, apesar de tudo, você não está fugindo para o lado da mania, inventando
outras coisas para se distrair, sair do foco principal. Certo. Mas, no fundo, também não se está enfrentando, falta essa coragem consciencial para assumir a sua realidade intraconsciencial e fazer algo por si, não é? Então, você pode ir variando de uma situação para outra e nunca atinge o megafoco, que é olhar para você mesmo e fazer o que é necessário para evoluir. Exato. Muito bom. Tem uma pergunta aqui ainda. Em Fatologia, página 27, terceira linha, poderia exemplificar a condição de estagnação no voluntariado? Olha, eu até acho que já falei sobre essa estagnação. Mas o voluntário estagnado, ele tem aquele voluntário mais estagnado que está há muitos anos e não faz nada. Ele sabe que ele está estagnado, ele não quer fazer nada, ele não quer mudar. Mas tem também o caso da estagnação temporária, um voluntário que temporariamente ele fica estagnado e, de repente, ele dá um salto, alguma coisa o toca, ele fica mais estimulado, às vezes um curso, às vezes uma conversa. Então, alguma coisa o tocou que fez com que ele saísse daquele processo. E isso acontece sempre, essa estagnação. Então, por isso, a gente tem que ficar muito atento e ajudar os colegas nesse processo. Se ele começou a estagnar, ficar parado, tem que conversar com esse voluntário para ele sair desse processo. O mais rápido que ele puder, ele ver outra coisa, ele perceber outra coisa, entende? Para ele não entrar nesse processo que demora anos, às vezes, para sair. Anos e anos, né? E não precisa, né? Às vezes uma palavra, às vezes, pode ajudar. Oi, Jacinta, aqui na página 30, você podia dar um exemplo assim de desmotivação? Desmotivação? Que leva o voluntário a ficar travado? Ah, certo. A desmotivação no voluntariado, eu acho que tem acontecido bastante, até, e a gente se preocupa com essa desmotivação. Por quê? Porque ela vem, a princípio, às vezes, porque você tem que ajudar nas finanças, às vezes as finanças não estão boas, você tem que achar um jeito. As pessoas, às vezes, não querem ir enfrentar. Elas têm dificuldade de enfrentar, por exemplo, ir atrás do público, né, fazer propaganda, ligar para as pessoas. Então, ela se auto-enfrenta. Na realidade, ela vai se auto-enfrentar. Mas isso daí ajudaria ela também a melhorar suas condições, né, a vencer os seus trafares. E ela não faz isso. E essa automotivação, muitas vezes, leva muitas pessoas a desistirem do voluntariado. E aí eu acho que a gente tem que também estar atento para tentar sempre motivar o voluntário, procurar trazer ele para aquilo que é favorável, mostrar para ele o quanto ele está ganhando, ele mesmo, ele também reconhecer os processos que ele consegue, não só externamente, mas internamente, ele está conquistando. Ele tem que procurar isso, porque se ele se desmotiva, ele dá brecha para o autoassédio, né? E, às vezes, para o assédio, e daí vai num processo contínuo, né? E isso daí pode levar ele a desistir do voluntariado e até a PROEX dele ser comprometida, né? Então, é um processo muito sério mesmo. Eu acho que tem que ser observado por todos, né? Então, agora mais uma pergunta aqui. Professora Jacinta e Rosa, falou para mim também. Pelas suas experiências no voluntariado, se possível, poderia comentar a dificuldade do voluntário entender e vivenciar o binômio admiração-discordância? Essa dificuldade, muitas vezes, leva o voluntário a abandonar a instituição. Fala você, depois eu falo. Com certeza. Essa admiração e discordância leva, assim, Por quê? Porque o voluntário novo, ele quer que as pessoas estejam dentro de um molde mesmo dele, né? Que seja daquele jeito.
que faça as coisas, o curso tem que ser daquela forma que ele pensa. O voluntário mais antigo, ele critica porque não vai a tal lugar, não faz tal coisa, então ele traz muitas críticas ao voluntário antigo. E ele tem também um posicionamento, muitas vezes, religioso. Então, ele quer que todo mundo siga, às vezes, aquela fórmula que ele acha que é a mais perfeita. Então, ele não põe em prática a admiração e discordância. Entende? Ele não consegue ver isso como uma chave que vai auxiliá-lo. Ele utiliza mais do que tem na sociedade comum. Então, os princípios que ele traz, às vezes, são todos religiosos, de ver as coisas, de ver a forma como tem que ser o voluntariado. Eu vou falar agora a minha parte. Um dos primeiros artigos para a consciência que eu fiz foi aspectos práticos do binômio admiração-discordância. Porque esse binômio, para mim, é assim, fundamental para você ter uma convivência sadia e ter, assim, aproveitar essa convivência do voluntariado para você aurir algum ganho, né, nessa complexidade que é o voluntariado. No meu caso, eu identifiquei que uma das questões mais sérias era a pouca resistência à contrariedade. Então, assim, se a pessoa estava... A gente não era nem contra mim ou fazendo heterocrítica, não. A gente estava discutindo algum assunto. A pessoa discutia, sabe, tinha opinião diferente, eu já ficava... Eu tinha pouca resistência à contrariedade. Outra coisa também que eu identifiquei é a questão trafarina. Eu era tão trafarina contra mim quanto aos outros, né? Eu só enxergava os meus erros e enxergava os erros das outras pessoas. Uma coisa que eu nunca pensei, nunca me vi, nunca fiz esse diagnóstico foi do endeusamento, né? De endeusar as pessoas e me auto-perdoar também. Isso eu acho que eu não tenho esse diagnóstico de mim. Pode ser até que ainda esteja oculto aí, mas esse eu não tenho. Mas eu vejo no outro algumas pessoas que endeusavam. Isso para mim era um problema, era um fator de contrariedade comigo, né? Bom, aí eu fiz uma técnica lá, está lá exposta lá no Consciência, né, na revista, não sei qual é o número, é bem antigo, estava aqui em 2004, por aí. E aí eu tinha um procedimento, né? A primeira questão logo era, eu sentia contrariedade com o outro, na mesma hora instalava o EV e ficava ali fazendo, assim, tomava autoconsciência daquela contrariedade. Né? Depois eu procurava sempre, aí aparecia muitas vezes a questão do trafar do outro, que é claro, a gente tem sempre por espelhamento, né? Aquilo que a gente se aborrece, tem com a gente. E aí eu fui fazendo, eu tenho lá uma sequência, né? Outro item que eu me lembro, que eu não estou me lembrando todos os itens, são 10 itens, mas assim, tem uma ordem sequencial lá. Um dos itens é ter alegria, ter satisfação, ter uma certa... é alegria mesmo, no caso, satisfação com os pequenos ganhos do outro, né? Mais do que com os meus. Enfim, eu fui aprendendo a ver os positivos e negativos. Eu não estou dizendo que eu já aprendi, até hoje eu tenho que aplicar esse binômio. Eu, às vezes, identifico pessoas com as quais eu tenho que aplicar o binômio e outras que eu não preciso de aplicar o binômio, porque eu tenho muita empatia, né? Então a coisa fica mais tranquila. É natural isso, né? Mas, enfim, a gente vai. Agora, eu não sei se em alguns momentos, alguns momentos, eu tive vontade mesmo de sair do voluntariado, eu nunca saí do voluntariado. O que eu fiz foi mudar algumas vezes de voluntariado, algumas vezes até compulsória, né? Que eu estava no Holociclo, muito bem lá, quando apareceu aqui a associação do CIAEC, eu fui chamada para assumir o financeiro de lá, foi uma coisa compulsória, e eu tive que sair do Holociclo, mas depois eu voltei. Enfim, eu acho que esse binômio admiração-discordância é a pedra de toque do nosso relacionamento. No meu caso pessoal, foi ele que me deu assim,
a possibilidade um pouco maior de uma convivência um pouco melhor com o outro. Não sou uma pessoa totalmente extrovertida, então eu preciso muitas vezes de técnicas para poder me relacionar, e esse binômio, para mim, ele é essencial. Eu concordo com você. Seria uma boa coisa, assim, para quem estiver em momento de crise no voluntariado, tentar aplicar. Pena que eu não sei aqui qual é o número da consciência para mostrar para vocês aí. Mas, assim, entrando no Google, colocando lá binômio de redução de discordância, Rosa Nader, possivelmente vai aparecer. E, se for útil, pode usar a técnica, que comigo deu certo. Obrigada. Rosa, posso só acrescentar uma coisinha, então? Aí, acrescentar uma reflexão, que para mim é evidente também que a questão do binômio admiração-discordância é algo de básico na relação interconsciencial, no caso, né? Aqui, a sugestão de reflexão que eu queria acrescentar é pegarmos nos dois conceitos, admiração e discordância, e não os encararmos de forma simplificada. Ou seja, a própria Rosa Nader referiu aqui que, inicialmente, ela tenderia a ter uma admiração mais patológica pelas pessoas, não? No sentido de admirar e ficar dependente da condição. Então, nós temos que ver que também a admiração pode ter um lado patológico, se você fica dependente de outra conchinha, seja ela quem for. Se, por outro lado, você tem uma admiração lúcida, porque está observando, vamos lá, um traço mais forte dessa personalidade, aí, claro que é útil que a pessoa te vai influenciar positivamente, só pela sua presença. Por outro lado, também a questão da discordância pode ser vista de dois modos, né? Por que é que você vai discordar da pessoa? E você também pode analisar a pessoa de uma forma dogmática nesse sentido. E então, você faz isso quando, a partir de você, do seu egão, você querendo preservar o seu egão, vai discordar da pessoa, não é? Então, não admite uma realidade que até pode ser mais lógica e que vem do lado externo. E quer preservar o seu lado íntimo. Quando você discorda da outra pessoa porque está fazendo uma análise justa, lúcida, aí você vai beneficiar a outra pessoa. E você não está transpondo o seu egão, está transpondo mais lucidez para o processo. Certo? Ótimo, muito bom. Isso aí, mas aí a gente, então, convida você. Eu queria te fazer uma última pergunta, mas o tempo já esgotou. Que é, o que você falaria para uma pessoa que quer ser voluntário? Bem rapidinho, 2 palavras só, porque o tempo já foi. Eu falaria para ela ser voluntária, sim. Ser voluntária e enfrentar a situação. Procurar qualquer instituição conscienciocêntrica, se quiser ser voluntário nosso. Olha, vai favorecer a evolução dela, vai favorecer os processos emocionais dela, vai favorecer tudo. Então, seja voluntário. Então, tá bom. Assim, então, o seu verbete foi muito bom, muito produtivo, muito útil para a gente aqui, para todas as instituições. A gente parabeniza você pela coragem de defender esse verbete. A gente espera outros verbetes seus, né? A gente agradece a todos vocês pela participação, pelas energias aqui na composição desse campo também. A gente agradece a todos os teletertulianos. Hoje nós tivemos bastante perguntas de fora. Contamos com vocês nos próximos dias. Todo dia a gente tem tertúlia de 12h30 a 2h30. E a gente conta com vocês, porque são vocês que fazem as perguntas para que o verbetógrafo consiga fazer o debate. Não é isso? Então, a gente agora passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Mércia com o curso Sincronicidade e a Milcis com a primeira semana de Serenologia da Ara C. Boa tarde a todos. A ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, está aqui para convidá-lo a participar do curso Sincronicidade. Este curso irá abordar a história das sincronicidades e suas relações com o parapsiquismo, com o microcosmo e o macrocosmo, com o fluxo cósmico,
com a condição de mini peça do Maxi Mecanismo Assistencial e também com a Cosmoética. Será no dia 9/11, domingo, na sede da ACIP, no Polo Discernimento, sala 212, com início às 8h30 da manhã. Maiores informações pelos telefones 45 2102 1421 ou na sede da ACIP a partir das 15 horas. Aguardamos você lá. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, tertulianos. Teletertulianos também. Eu estou aqui em nome da Aracê para convidar todos para a primeira semana de Serenologia no campus da Aracê. Vai acontecer o evento no dia 27 de dezembro até 6 de janeiro de 2015, em Domingos Martins. O evento é uma parceria da Aracê com a Sinvex e com a participação também de professores e pesquisadores da Intercamp. Fará parte do evento curso de imperturbabilidade, 9ª prova da magística, 2º fórum de serenologia e 4º encontro de serenautas, dinâmicas parapsíquicas aplicadas à serenologia. Haverá também a confraternização de Réveillon no Hotel Próximo, no alto das Montanhas Capixabas. Aproveite o final de ano para passar conosco dentro do Holopensen da Serenologia. Os eventos podem ser acessados com o e-mail @arace.org ou então pelo telefone 27 992 72 0652. A outra divulgação que está aberta da agenda é para os experimentos no laboratório do Serenário. Os interessados podem entrar em contato com o e-mail saude@arace.org. Vamos fazer uma visita ao nosso campus da Aracê. É lindo. Obrigada. Boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Amparador Extrafísico de Função, especialidade Intrassistenciologia, com a verbetógrafa Rosane Amadori. Obrigado e boa tarde a todos.